Mais uma aula de ciências, iniciando, e hoje daremos continuidade ao estudo da diversidade microscópica, ou seja, da variedade de seres vivos microscópicos, que são micros, pequenos, visíveis a olho nu. Aliás, não visíveis a olho nu, mas apenas visíveis através de microscópios. E hoje estaremos estudando as bactérias. Primeira informação que temos aqui é: bactérias são os organismos mais simples conhecidos. Significa dizer que elas têm as estruturas mais simples. É um ser vivo que não apresenta muitas estruturas, mas poucas estruturas, como veremos a seguir. São unicelulares, significa dizer que todas são formadas por uma única célula. No caso aqui, a célula vai ser a própria bactéria, o próprio ser vivo. São procariotas. Por que procariotas? Porque possuem uma célula procariótica. E o que é uma célula procariótica? É uma célula que não possui núcleo. É uma célula que tem o seu material genético espalhado no citoplasma. Apresentam diversos formatos. Então, formatos de esferas, exemplo, os cocos. Formato de bastonete ou bastão de beisebol, exemplo, os bacilos. Formato de vírgula, exemplo, os vibriões. E outras que se agrupam formando cachos ou sequências. Aqui temos a célula bacteriana, a representação de uma célula bacteriana. Como podemos observar, temos aqui algumas estruturas que elas apresentam. Então aqui, o flagelo, que ela utiliza para se movimentar. Então ela vibra aqui esse flagelo e assim ela consegue se mover. Temos o citoplasma, porque toda célula apresenta o citoplasma. Esse citoplasma aqui é formado por um líquido meio gelatinoso, tipo geleia ou gel, gelatinosa. Dentro do citoplasma, ou seja, dentro, misturado, disperso, espalhado pelo citoplasma, por esse material líquido, existem diversas substâncias e também diversas estruturas, como essas aqui, ribossomos, os ribossomos, produtores de proteínas, os sintetizadores de proteínas. Temos os mesossomos, temos a parede celular, temos a cápsula e temos ainda o DNA. Observem que na célula procariótica não existe um núcleo para se abrigar o DNA. O DNA ele fica em contato com o citoplasma. Ele se encontra disperso no citoplasma. E temos a membrana plasmática. Então aqui são as estruturas básicas de uma célula bacteriana ou uma bactéria, ok? Então é procariótica essa célula. Por quê? É procariótica porque o interior dela não tem um núcleo, porque a célula não tem um núcleo, ok? Como veremos em aulas posteriores. Diversidade de bactérias. Então aqui é o formato das bactérias. Aqui é o formato de coco. Formato de coco. Aqui temos um diplococo, porque é duplo. Tem dois. Então, diplococo poderia ser streptococo, entre outras estruturas. Podia ter 3, 4, 5, 6, às vezes dezenas de cocos unidos assim,
mas cada uma é uma bactéria. Aqui são duas bactérias, só que unidas. O formato dela é coco, formato de coco. Aqui temos os bacilos, né? No caso um bacilo, então tem a forma de bastão, de um bastão. Temos o vibrião, que parece uma vírgula, formato de vírgula. E temos o espirilo, que é espiralado aqui, ó, tipo um cabo telefônico. Espiralado, tipo uma mola. Espiral, tipo uma mola. Aqui temos imagens microscópicas de algumas bactérias. Olha aqui. São imagens reais de bactérias. Não sei te falar o nome de cada uma delas, mas temos aqui o formato de... Temos bacilos, temos cocos, e entre outros formatos. Observe que os cocos, ó, centenas dele, por que não dizer milhares, unidas. Ok? Mas cada uma é uma bactéria. Bactérias heterotróficas e decompositoras. Será que todas as bactérias são más? Ou existem bactérias benéficas? Vamos lá. Lactobacilos ou probióticos. O que são? Alimentos como o leite, iogurte, queijo fresco e coalhada são fundamentais em nosso dia a dia, porque contém o melhor dos probióticos, os lactobacilos vivos, os mesmos do leite fermentado. Eles melhoram a flora intestinal. Bem, pessoal, as indústrias fabricam iogurte utilizando lactobacilos. Ou seja, eles usam esse grupo de bactérias chamado lactobacilos para transformar leite em iogurte. Então, nos mercados, né, nos supermercados, existem bastante alimentos enriquecidos com lactobacilos ou probióticos. Então, uma pessoa onde o intestino dela não está funcionando de forma adequada, então ela pode ingerir aí lactobacilos. Uma pessoa que toma muito antibiótico, ela pode matar esses lactobacilos que existem dentro do intestino dela. Então, esses alimentos enriquecidos com lactobacilos aumentam a população, né, dessas bactérias no intestino dessa pessoa e ela volta a ter um intestino mais saudável, tá certo? Temos também as decompositoras, que são importantíssimas para o ambiente. Imagine você que se todos os animais que morressem há milhares de anos atrás permanecessem sobre o solo. Então imagina a visão do ambiente, como seria, cheio de animais mortos. Mas existe um grupo de bactérias, que é o grupo das bactérias decompositoras, que decompõem, ou seja, fazem o corpo dos organismos que morrem apodrecerem e se decompor. Então, o que é que acontece? Quando essas bactérias estão se alimentando, elas parte do alimento ela vai usar, obviamente, das substâncias que o animal tem, ela vai utilizar para sobreviver, mas outra parte ela devolve para o solo, para o ambiente. E tem aqui, ó, esses nutrientes são absorvidos novamente pelas plantas. Vamos imaginar que esse animal um dia se alimentou de partes dessa planta, um fruto, uma folha, e as substâncias que estavam nessa planta formavam o corpo desse animal. Então, quando ele entrou em decomposição, quando as bactérias se alimentaram do corpo dele, e essas substâncias, esses nutrientes que ele retirou da planta voltam ao solo, então possa ser, né, se for no mesmo local, que essas plantas ou outras outras plantas que aqui estejam, vai absorver novamente esses nutrientes, né, os sais minerais, a água, tudo isso será novamente absorvido e o ciclo continua o tempo todo, tá certo?
A planta retira substâncias do solo, cede para os outros animais. Quando os animais morrem, essas substâncias voltam para o solo. Essas mesmas substâncias são absorvidas novamente pela planta e assim por diante. Então, observe que tanto os lactobacilos quanto os decompositores são benéficos, né? São importantes, ok? Porque trazem benefício ao ser humano e ao ambiente. Então, né, se alguém afirmar que todas as bactérias provocam doenças ou são mais maléficas, então essa pessoa não conhece os lactobacilos e não conhece as decompositoras, as bactérias decompositoras. Elas fazem esse trabalho aqui de decomposição juntas com os fungos, tá certo? Pessoal, outro grupo importante de bactérias é o grupo das bactérias fixadoras de nitrogênio. O que é que elas fazem? Elas transformam o gás nitrogênio em nutrientes para as plantas, aumentando a fertilidade do solo. Então, o feijão, a soja, em suas raízes, apresentam esses nódulos. Esses nódulos são formados por bactérias. Essas bactérias, elas conseguem transformar o nitrogênio em outros nutrientes que a planta precisa. Por exemplo, a planta precisa para produzir as proteínas de estruturas chamadas aminoácidos. Para produzir as proteínas, as plantas necessitam de aminoácidos. E para se produzir os aminoácidos, são utilizados produtos da transformação do nitrogênio, feito pelas bactérias. Em troca dos nutrientes que as bactérias transformam para a planta cede para as bactérias, ou liberam para as bactérias, alimentos, açúcares. Então, mais um grupo aqui importante de bactérias, quebrando aí o preconceito que as pessoas têm sobre as bactérias, de achar que elas são todas prejudiciais. Então, a gente já viu aqui 3 grupos de bactérias benéficas, que foi o grupo das decompositoras, das heterotróficas, né, que existem no intestino humano, e também agora aqui as bactérias fixadoras de nitrogênio. Não podemos esquecer as bactérias autotróficas, que são aquelas que fazem fotossíntese, são as cianobactérias. Então essas bactérias, elas fazem fotossíntese, portanto são produtoras de quê? De glicose e oxigênio. Então olha aqui, ó, na fotossíntese, a bactéria vai utilizar água, vai consumir água e gás carbônico para produzir o quê? Glicose e oxigênio. O oxigênio é benéfico para o ambiente. Então veja que as bactérias autotróficas são muito importantes para o ambiente, porque juntamente com as plantas e as algas, elas produzem oxigênio. Ok? Temos também as bactérias que causam doenças. Elas não deixam de ser importantes, apesar de causarem doenças, porque em ciências, né, em biologia é assim, tá certo? Todos os seres vivos são importantes, mesmo que provoquem doenças, ok? Então, algumas bactérias são capazes de provocar doenças no ser humano. Entre as doenças, podemos citar coqueluche, leptospirose, tétano, tuberculose, hanseníase, pneumonia bacteriana, tifo, botulismo, cólera e meningite bacteriana. Então, aqui são algumas doenças provocadas por bactérias. Essas, sim, esse grupo de bactérias aqui, sim, são maléficas, né, para o ser humano, provocam doenças nos seres humanos. Então, veja quantos grupos a gente viu que são benéficas, e apenas esse grupo aqui que provoca essas doenças aqui, ok? Então, as bactérias têm uma diversidade muito grande, ou seja, uma variedade de ser vivo muito grande, de espécies muito grande, ok? Na sua boca, por exemplo, existe
muitos tipos de bactérias diferentes. No seu corpo, na sua pele, dentro do seu organismo, nas suas unhas, em todas as partes do seu corpo existem milhões e milhões e milhões de bactérias. Ou melhor dizendo, trilhões, né, ou bilhões de bactérias. São imagináveis a quantidade de bactérias diferentes que existem em você e também a quantidade que existe é muito grande também, ok? Reprodução das bactérias por divisão binária. Alguns protozoários também se reproduzem por divisão binária, como a gente viu na aula passada. E vemos aqui uma única bactéria. Aqui está o seu DNA, né, o seu material genético. Esse material genético sofre uma duplicação. Então, olha aqui ele duplicado, duas estruturas de material genético. Após a multiplicação, as duas estruturas de material genético se afastam um do outro dentro do citoplasma e nessa imagem aqui você pode observar que a membrana da célula, né, no caso da bactéria, começa a se invaginar, a se fechar, ao ponto de se separarem, formando duas células, semelhante à célula mãe. Então, observa que as células que se formaram são idênticas à célula original. Então, uma única célula se divide em duas células. Por isso que é bi de 2, binária. Essa célula aqui irá se dividir em mais duas. Essa aqui se dividirá em mais duas, formando o quê? 4 células. Cada uma daquelas 4 células vão originar mais duas, e assim por diante. Então, em poucos minutos, as bactérias conseguem se multiplicar bastante. Uma única bactéria, em poucos minutos, consegue originar muitas outras bactérias. Ok?